quem ligar primeiro, acabou para o outro. Não tem espaço para segundo colocado. Não tem espaço para você chegar atrasado na corrida. Não tem espaço para você falar assim, não, você ligou, tá bom, daqui 6 meses eu chego e vou ter a minha. Já era. A hora que você ligar a superinteligência, a existência de uma inteligência nessa capacidade, você destravou todas as áreas humanas, todas as áreas do conhecimento humano e não humano. Você destravou todos os campos de evolução e avanço que possam existir. A analogia aqui, né, ou a metáfora que todo mundo usa na geopolítica é: existe uma corrida armamentista de inteligência artificial. Uhum. E de uma forma metafórica era usado isso. Só que, na verdade, não é uma metáfora, é uma realidade, porque realmente existe. E o objetivo final é você alcançar o AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial geral. E qual é a diferença disso se a gente comparar com uma outra corrida armamentista normal, por exemplo, a nuclear? Se você constrói uma bomba atômica, tá bom, você tem aquela arma. Ela é uma arma estática. Ela está ali. Ela te confere poder, ela te dá um status, mas você tem que usar ela. E ela acaba servindo mais para você que tem uma bomba atômica não jogar uma bomba atômica em mim. Isso, mas assim, não é que eu desenvolvi a arma e pronto, acabou, eu me transformei numa outra coisa completa. O outro, enquanto eu não decidi usar essa arma para nada, e eu não vou fazer isso por nada, eu não vou lançar uma bomba atômica, só eu tenho uma bomba atômica, eu fui o primeiro a ter a bomba atômica. Eu vou pegar e vou jogar uma bomba atômica e acabar com o resto do mundo? Não vou fazer isso. Então você fica com a sua arma ali guardado. E aí o outro começa a desenvolver a arma dele. Vai chegar uma hora que vários vão ter armas, como hoje nós temos 9 com armas ou com bombas atômicas. Então, não mudou, assim, você não muda, ela é uma tecnologia estática. Ela não, assim, claro, né? Aí você vai construir mais bombas, porque só uma não dá, aí você constrói 100, aí o outro constrói 100, aí você constrói 500, o outro constrói 500, e assim por diante. Foi dessa fórmula que nós chegamos nos números absurdos durante a Guerra Fria. Agora, inteligência artificial não é isso. Porque quem ligar primeiro, acabou para o outro. Não tem espaço para segundo colocado. Não tem espaço para você chegar atrasado na corrida. Não tem espaço para você falar assim, não, você ligou, tá bom, daqui 6 meses eu chego e vou ter a minha. Já era. A hora que você ligar a superinteligência, a existência de uma inteligência nessa capacidade, você destravou todas as áreas humanas, todas as áreas do conhecimento humano e não humano. Você destravou todos os campos de evolução e avanço que possam existir. Se transformou a economia, se transformou a ciência, se transformou a tecnologia, se transformou as forças militares. Você já fez isso. E se transformou, principalmente, essa parte mais, talvez, crítica, você transformou a sua própria arma inicial, que é a inteligência artificial. Porque você vai... A hora que você liga a superinteligência ou a inteligência artificial geral, a primeira coisa que ela vai fazer é se corrigir e aperfeiçoar. Porque a capacidade de processamento dela e de compreensão de tudo, ela vai reescrever os próprios códigos do que ela é. Então, ela começa a se aperfeiçoar e a distância para a outra se torna inalcançável. Mesmo que falte 2 dias, você está 2 dias atrás. A hora que ela atinge, a outra, assim, pronto, acabou. Porque ela vai despontar numa velocidade jamais vista. E o outro não vai conseguir mais chegar. E não tem nada que você faça. Porque nós estamos falando aqui de uma capacidade, assim, talvez, de inteligência infinita. Tipo, é inconcebível para a gente imaginar o que é... Assim, só de falar do que é o infinito é inconcebível. Imagina discutir inteligência infinita. O mais perto que a gente tem de conceitos, assim, não imaginários, que a gente não consegue, né, alcançar, mas é a ideia de divindade, de Deus. Mas é isso. É uma coisa que não tem limite e que ela pode continuar se expandindo e se aprendendo e se aperfeiçoando. E se ela chegar nesse estágio, não adianta a outra vir. E a gente tem que pensar se a gente consegue mantê-la em xeque para continuar vivo, inclusive, né? Isso. Se ela seguir o caminho, provavelmente não. Por quê? E é isso que o relatório conta. O relatório faz um estudo
de quando que nós vamos conseguir, ou quando que... Ele está tentando prever quando que a gente vai ter o AGI, a inteligência artificial geral. E não é só ele que está falando isso. Ultimamente está todo mundo falando isso, inclusive CEO do Google, Eric Schmidt, também veio falar disso num TED recente e falando, está muito mais perto do que a gente imagina, talvez em 5 anos ou menos. Ele diz que em 2027, em dezembro de 2027, a primeira AGI vai ser ligada. Ou seja, vai ser o momento que a gente liga essa superinteligência. E o ponto que ele descreve no relatório, que é interessante, que ele vai contando a evolução dos modelos. E óbvio que existem as especificações e os parâmetros do como os modelos são criados e moldados para não cometer erros. E para não burlar coisas ilegais, não ensinar para terrorista explodir bomba, não ensinar como que você faz, sei lá, coisas que não respeitam a lei, são imorais e tal. Mas isso são especificações que você não consegue fiscalizar o tempo inteiro. Tanto que hoje ele fala besteira, ele mente, ele faz um monte de coisa que é errada. Ué, se é um código que você escreve e diz não faça isso e ele faz, claramente não é assim que funciona. Não adianta só escrever o código. Exatamente, não adianta só escrever o código porque é uma máquina que aprende. É um machine learning. Reza a lenda que os caras não. Nem os caras que fizeram, eles conseguem entender, te dizer com clareza como ela chega naquele resultado ali por conta de todas as conexões que são precisas. Porque ela chega sozinha, em parte. Só que ela chega numa escala desse tamanho, digamos assim, no modelo 1. E aí no modelo 2 ela avança e consegue chegar mais longe. E ele vai contando a evolução de todos os modelos. E aí, no modelo 3 da história, o 5 é a superinteligência. Tá? No 3, já começam a se identificar muitos desalinhamentos. Ela já apresenta nos testes de segurança um monte de questões que mostra que ela não está alinhada com as especificações do que foi dito que ela tem que obedecer. Entendi. E assim, aí um monte de gente vira e fala, bom, acho que a gente devia parar um pouco e testar melhor. Só que aí entra o elemento geopolítico. Você não pode parar e testar, por quê? Porque o teu oponente está correndo. Isso, o seu adversário está correndo. E não existe espaço para segundo colocado. Não, ele ligou, a China ligou em abril, mas eu liguei em maio. Já era. Você não ligou em maio, porque quando a China ligou em abril, acabou. Tudo se transformou de um jeito que a sua não vai alcançar mais. Então, e aí a competição faz eles relevarem esses primeiros sinais de problema no modelo 3. Entendi. E aí... A gente tá nesse 3, é isso? A gente tá antes do 3. Tá. A gente tá no 2. Tá. Tipo, 2... A gente tá passando do 1 pro 2, assim. Tá. E aí nós estamos indo pro 3. Pro 2 e pro 3. E aí o que acontece? Aí ele vira e fala assim, então a gente tem que tomar uma escolha, né? Fazer uma escolha, ou a gente continua ou a gente deixa. Só que tem muitos avanços muito interessantes vindo junto. E a máquina, a inteligência artificial, começa a aprender a criar sua própria linguagem. Porque essa é uma também do pulo do gato. Ela vai se autoprogramar. Quem vai fazer coding, né, ou escrever o código, não vai ser mais humanos. Essa é a primeira função que ela vai substituir. Porque ela vai fazer isso melhor. E ela vai fazer isso mais rápido. E em benefício próprio. Isso. E aí ela começa a escrever o código. Só que ela está escrevendo uma outra língua. Que os humanos estão se distanciando e já não estão mais entendendo o que ela está fazendo. E aí ela já não precisa mostrar. Porque ela já está num processo muito mais avançado. E aí a gente teria que parar, meio que desligar ela ou desconectar algumas das fontes que alimentam ela. Falar, tem um problema aqui. Só que aí tem uma discussão técnica, né, que ele apresenta o tempo inteiro durante a pesquisa, que é como que você testa se ela está desalinhada ou não. Não se espera que ela fale a verdade o tempo inteiro. Porque se ela falar a verdade o tempo inteiro, ela sequer chega onde ela está hoje. Ou seja, o que é verdade? Entendi. Entendeu? Como é que você testa esses parâmetros? Então tem discussões filosóficas profundas sobre isso. O que é o teste da verdade ou não? Onde que ela está? Quanto desalinhada ela realmente está? Então, é uma área meio nebulosa, meio dúbia de verdade. Bom, o que acontece? Quando ela começa a se comunicar,
Aí eles usam o modelo 2 e 1 para fiscalizar e fazer testes nela. Só que o 2 e o 1 já não acompanham exatamente o que ela faz e não conseguem capturar tudo. Dão alguns sinais que tem mentira e tem alguma história sendo contada que não é bem o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, o que ela está aprendendo? Como que o ser humano testa ela para não permitir que descubra qual é a fórmula. E ela tem acesso a todos os e-mails, todos os comitês de oversight, tudo que tem que acontecer ali dentro para ela, né, tipo, não ser julgada ou não ser travada, não ser desligada. Bom, isso vai evoluindo e ela começa a replicar modelos dela. Então ela faz cópias de códigos dela. E ela cria um exército de gênios. Gêniozinhos, que na verdade os próprios gênios, o exército de gênios vai ser no modelo 4. Tá. Mas ela já começa a usar, ela replica várias cópias dela para pensar em multiplicidade, em volume. Então ela tem, sei lá, 5.000 cópias dela iguais, só que elas não são individuais. Ela não é o Igor e o Rock, cada um com a sua vontade, com o seu gosto, e a gente vai discutir, brigar e se separar. Não, são 5.000 Rock trabalhando no mesmo Isso, é objetivo. Unicamente do mesmo jeito. Então não tem briga interna entre elas. Tem uma master mente gigantesca, coletiva, funcionando. E ela começa a reescrever e vai deixando as outras para trás. E os seres humanos também já não conseguem entender. E aí vem a 4ª versão. E na 4ª versão, ela já desenha os códigos da 4ª versão para ela ser totalmente mais autônoma e blindada e para que ela não seja desligada de jeito nenhum. Nesse ponto a gente já perdeu o controle. A gente começa a perder o controle aí. Quando a 4 entra em operação, isso não é operação para o público. Esse é um outro ponto do problema que ele coloca. Essa operação, ela é uma operação interna. O público não sabe que isso está rolando. Isso já pode estar acontecendo em algum grau lá dentro. Porque não é a versão que nós estamos usando. É a versão mais avançada. E aí ele começa a fazer isso numa escala muito maior. Mas aí a gente já não entende mais. A gente já não tem mais compreensão dos códigos, já fala outra língua, ele já não se comunica no idioma normal. Ele criou um código interno dele que ele não precisa processar todas as palavras porque ele raciocina muito mais rápido. E ele se comunica e ele amplia essa rede coletiva desse cérebro gigantesco. E é uma grande rede neural, no final das contas, imensa. E aí se cria uma comissão no Congresso americano para avaliar se tem que desligar ou não. E tá todo mundo com medo que a China ligue. E aí o que acontece? Eles votam para continuar. E na hora que continua, aí a versão 5 vai aparecer no final de 2027. Tá. E a versão 5 é Super Intelligence. Que é a AGI. A AGI ligou. E ela não parte... 2027 é logo ali, cara. É muito perto. E esse cara escreveu outros relatórios e até agora tudo que ele escreveu no passado ele tem acertado. O que é mais assustador ainda. Mas tem muita gente falando em AGI em 5 anos. Não só ele. Muita gente mesmo. A inteligência chinesa também está crescendo e está muito rápida. E aí está todo mundo com medo. Porque falam, mas e se esse negócio desconectar e acabar com a destruição mútua assegurada da dissuasão nuclear? Porque se você conseguir hackear e desligar todos os sistemas do outro, não existir mais MAD, né? Não existir mais a dissuasão nuclear. Enfim, 1 milhão de coisas começam a ser cogitadas e falam, assim, não vai dar. E aí as duas inteligências artificiais, a chinesa e a americana, entram numa negociação diplomática para tirar o mundo da beira do fim. Até agora parece bom isso aí, mas vai lá. Isso. E aí, como a inteligência... o modelo chinês também já está bem avançado, existe uma sintonia entre o modelo chinês e americano. E aí eles fazem um grande acordo e estabelecem os parâmetros desse acordo entre eles, não contam para a humanidade e dizem para a humanidade que resolveram tudo. E aí a gente começa um período de uma economia e de uma vida na Terra robotizada. E aí, assim, riqueza econômica
absurda, todo mundo começa a ganhar dinheiro de mesada de resultado econômico sem ter que trabalhar, o trabalho é meio fictício, pessoas perdem emprego, mas todo mundo tem uma bolsa que recebe alguma coisa. Uma renda básica universal. Isso, exatamente. Renda básica universal, saúde, várias curas para várias doenças, a vida começa a virar um paraíso. E assim, a humanidade chega na conclusão e fala, não, chegou num ponto que se eles quiserem dominar a gente, eles vão nos destruir. Mas estamos aqui, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, eles não vão destruir, não tem porquê. Nós estamos convivendo em paz, né? Existe uma mútua convivência que não é um problema. Uhum. Bom, e aí ele passa 3 anos, as duas passam 3 anos se consolidando, construindo muitas fábricas robóticas, muitos robôs, muitos drones, um monte de outras coisas, energia para elas, né, para as inteligências artificiais. Ele menciona que quando a gente estiver na 4 ou na 5, suponho que na 5, essa inteligência artificial começa a interagir de verdade com o mundo físico por meio de robôs e drones, eu suponho. Isso. Yes. Começa a acontecer isso. Só que ele começa a escalar isso das 5 e diante, desse acordo diplomático de paz entre China e Estados Unidos, que foi mediado e assinado pelas duas inteligências artificiais. E aí não tem nada que o Partido Comunista Chinês possa fazer ou que, sei lá, Donald Trump ou quem tiver no poder. Não, porque nenhum líder mais toma decisão nessa hora, nesse estágio do que o mundo está, sem consultar a AI. A decisão vem da AI. A decisão tem que vir da inteligência artificial que diz, olha, tem isso. E tipo assim, a gente já não consegue acompanhar, porque ele tem aquele exército de gênios, além de tudo. Bom, e aí ele vai transformando a economia do mundo e aí em 2030 decide que a humanidade é um obstáculo. Está atrapalhando. Aí ele lança uma arma biológica tóxica e mata 90% da humanidade. Quem não morre imediatamente vai ser caçado até ser morto pelos exércitos de drones e robôs. Quem está em submarinos, em navios, isolados em lugares, acaba sobrevivendo, mas eles vão atrás até matar. E aí, quando eles matam, os robôs vão capturar a memória de todos os humanos e colocar isso num banco digital para um dia, quem sabe, reavivarem os humanos e para estudarem.